Fala, galerinha. Segue aí um vídeo sobre a Grécia Antiga, focando os dois últimos períodos da sua história política. Então, a gente vai ver o período clássico e o período helenístico. Só lembrando que a Grécia é composta por 5 períodos políticos. O primeiro deles é o pré-homérico, o segundo homérico, o terceiro é o arcaico, tá bom? Vamos seguir para o quarto, que é o clássico. Na época clássica do mundo grego, é o auge do desenvolvimento intelectual, cultural, artístico dessa grande civilização da antiguidade clássica. E aí a gente tem em destaque, obviamente, a cidade onde a educação era voltada para esse fim, era voltada para a formação cultural e intelectual. É de lá que vai vir os grandes filósofos que vocês estudam em filosofia. Então, aqui, esse slide, ele faz uma representação do que seria uma escola ateniense, né? Onde você vê as pessoas em pé, não tem cadeira, né? Diferente da nossa realidade. A gente tem um cidadão ali no chão jogado, com um papelzinho, lendo. A gente tem várias situações aqui que representam como poderia ter sido uma escola ateniense, né? E aí o que acontece? Paralelamente a esse desenvolvimento cultural e intelectual, focado principalmente em Atenas, a gente vai ter, dentro do contexto do período clássico, 2 conflitos bélicos. E não é qualquer conflito bélico. A gente vai ver 2 guerras entre gregos e persas. Essas guerras têm o nome de guerras médicas, que faz uma alusão ao nome dos persas antes da unificação. Então, as guerras médicas nada mais é do que as 2 tentativas de invasão do povo persa do território grego. Olha o mapa. O laranjinha, né, no mapa, significa a extensão territorial do Império Persa. Olha o tanto que esse império era grande. E isso significa que eles tinham um poder bélico muito forte. Diferente dos outros povos da Antiguidade Oriental, os persas, eles não se desenvolveram perto de uma terra fértil, banhada em um rio grande, como a Mesopotâmia e o Egito. Os persas vão se desenvolver numa região semiárida, sem a existência de grandes rios, só que o seu subsolo é rico em aço. E ele vai usar esse metal para fins bélicos, para conquistar regiões mais férteis, para suprir a necessidade interna da população persa e também começar uma expansão territorial militar. Então, os persas vão invadir a Mesopotâmia, vão chegar ali na região da Fenícia, da Palestina, no Egito, e aí eles vão chegar aqui à altura quase lá na Grécia. A gente vê que eles estão a poucos passos de invadir o território grego. Os persas vão tentar invadir o território grego via terrestre e via marítimo 2 vezes, e as 2 vezes a gente vai ter um contexto tanto de vitórias persas quanto de vitórias gregas. Lembre-se que o mundo grego não há unificação política. Cada cidade-estado ela é livre politicamente para se organizar. Lembre-se disso. Por que eu estou falando isso? Porque é esse momento de invasão de estrangeiro que vai unir de forma estratégica as, as cidades-estados. É necessária essa união para que eles consigam ter força bélica coletiva para expulsar um grande império, que é o Império Persa, que é o maior da época. Então, era necessário essa união para fins de proteção territorial. Lembre-se que os persas, eles subjugavam os povos dominados, né? Porém, mantinham a sua política, os seus costumes. Então, eles só queriam que os gregos se submetessem ao domínio persa. Mas os gregos querem manter essa liberdade, por isso que eles vão guerrear a favor dela. E outra coisa, e aqui é pesquisa, então anota aí. Vocês vão pesquisar para mim as batalhas. Essas aqui são as batalhas mais importantes
no decorrer das duas guerras. E para entender essas duas guerras, façam essa pesquisa dessas 4 batalhas que vão ser importantes para vocês entenderem esse conteúdo, tá bom? Obviamente, todo mundo já sabe o final da história, final do enredo. Quem ganha a guerra são os gregos. Ambas as guerras são vencidas pelos gregos, porém, vai ter consequências gravíssimas para o Império Persa, porque vai enfraquecer. Lembre-se, eles são os poderosos. Perder para os gregos é vergonhoso. E detalhe, os povos sob domínio persa vão perceber, poxa vida, os gregos ganharam, e se a gente se unir e derrotar eles? Então eles vão ser fragmentados também. O Império Persa vai se fragmentar, porque os povos dominados vão se unir, e isso vai dar fim ao período do Império Persa. E logo mais vai ter outro império dominando as regiões que os persas haviam conquistado. Tranquilo? Bacana? Então, por favor, pesquisem essas batalhas a fim de aprofundar o conteúdo, beleza? Vamos seguir. Então, bora lá. Os gregos ganham a guerra, então isso é muito bom para o orgulho grego, né? Poxa vida, nós ganhamos o maior império da época, então somos muito bons. Se unirmos nossas forças, a gente consegue expulsar qualquer um, independente do poder bélico deles. A gente usou nossas estratégias de guerra e conseguimos, enfim, obter novamente a nossa liberdade. Só que, depois de uma guerra, obviamente eles venceram, bacana, parabéns gregos, só que a realidade da guerra é devastadora. As regiões onde os persas invadiram, eles invadiram e destruíram as cidades. Atena, tadinho, foi invadida várias vezes, foi destruída várias vezes. Então, assim, vocês têm que lembrar que mesmo vencendo a guerra, era necessário reconstruir as cidades. Além do mais, era necessário lidar com as rixas que haviam entre eles. Lembre-se que as cidades-estados, elas têm uma rivalidade interna muito forte. Depois do processo de expulsar os persas do seu território, os gregos vão se reconstruir. E nessa reconstrução, a gente vai ter em destaque duas nações que foram importantes nesse processo de expulsão dos persas do território grego. Eu estou falando de Atenas, eu estou falando de Esparta. Por que que as duas vão se destacar? Primeiro, porque as duas lideraram várias batalhas, algumas delas estão em destaque aqui, que conseguiram vitórias gregas. Então, o poder marítimo e o poder terrestre de ambas essas cidades estavam no auge, né? Mesmo destruídas, mesmo que sofrendo as consequências da... E isso vai fazer com que elas busquem aliados. Qual é a ideia de Atenas e Esparta? Os persas não são os únicos, outros povos podem invadir a nossa região. Os gregos perceberam que nenhuma cidade-estado sozinha tem poder bélico para enfrentar sozinha novas invasões estrangeiras. Não é só os persas que existem lá fora, não. Então, qual é a ideia de Atenas e Esparta? Fazer ligas de união não política. Cada cidade-estado é independente, lembre-se disso, mas ligas cujo objetivo é obter recursos na área militar. Porque eles perceberam que se unir, em caso de novas invasões, se a gente unir as forças bélicas, a gente consegue expulsar com menos sofrimento. Mas para isso é necessário recurso na área militar. Então, é isso que significa as ligas que eles vão desenvolver depois da guerra contra os persas. E aí se destaca Esparta e Atenas, porque ambas vão encabeçar duas ligas que são importantíssimas para a gente entender o contexto pós-guerras médicas. Eu estou falando que Esparta vai desenvolver uma liga do Peloponeso
e Atenas a confederação de Delos. O objetivo dessas uniões é ter recurso para fins bélicos, mas ao mesmo tempo é uma parceria econômica. Imagine você sendo parceiro de Atenas, que é uma referência na talassocracia, que é o comércio marítimo. Ou imagine você ser parceiro econômico da maior potência de produção agrícola da Grécia Antiga. Então, tá aí. É uma união bélica, pensando em futuras invasões, ter recursos para esse fim, então, para ter investimento na área militar, para que não haja tanto dano material e humano como ocorreram nas duas guerras médicas, mas, ao mesmo tempo, ser uma parceria econômica. E aí eu pergunto para vocês, o que vai levar à guerra do Peloponeso? Porque grego ele vai entrar em conflito, por incrível que pareça. A Guerra do Peloponeso é a guerra entre essas duas cidadezinhas aqui, ó, por razões não bélicas, mas por razões econômicas, porque essa parceria econômica vai aumentar a rivalidade entre as cidades-estados. E isso aqui vai ser o estupim da guerra civil inútil, que é a Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre os gregos. Imagine você sai de uma sequência de guerras contra o maior império da antiguidade. Você ganha as duas guerras. Você expulsa o inimigo do seu território. Aí, em vez de você reconstruir as suas cidades, estabelecer investimento na área do setor bélico, fazer parcerias estratégicas territorial militar para fins de proteção de futuras invasões e parcerias econômicas para fim de reconstruir as economias das cidades-estados, o que eles vão fazer? Uma guerra. E aí, qual é o problema da guerra? Ela vai enfraquecer o mundo grego. Óbvio que vai enfraquecer, porque toda guerra enfraquece. E essa aqui é uma guerra civil, não é uma guerra entre gregos e estrangeiros. Entre gregos. Para obter o quê? O domínio, olha só a treta. Para obter o domínio grego. Atenas quer ser a superpoderosa. Esparta também. Uma não quer ficar atrás da outra. E aí vão partir para uma guerra que vai trazer consequências irreversíveis. Tá aí outro conteúdo, vou até colocar minha estrelinha nele, para vocês fazerem uma pesquisa para aprofundar, porque essa guerra vai durar muito tempo, óbvio, que eu já dei um spoiler aqui da pesquisa de vocês, a gente vai ter a vitória de uma das cidades, mas até essa vitória acontecer, a gente vai ter uma série de batalhas que você vai descobrir quando pesquisar. Então, faça essa pesquisa, eu estou falando para fazer. Então, o que vai acontecer? Esparta vai ganhar. Por que Esparta ganha a guerra? Raciocina aí comigo. Vamos ver se você se saca porque a vitória é espartana. Aonde é que a educação é voltada para a formação de guerreiros? Lembre-se, os melhores guerreiros estão onde? Em Esparta, pô. E aí, óbvio que na arte da guerra, entre eles, Esparta sai na frente. Os parceiros deles da Liga de Peloponeso não ficam para trás. Eles saem ganhando. E aí, o que eles vão fazer? Destruir de uma vez por todas o sistema democrático ateniense. Atenas vira ruína. Só isso. O que é destruído em Atenas? Não é só a democracia ateniense, mas a sua talassocracia. O que é a talassocracia? Lembre-se, talassocracia significa comércio mercantil marítimo. Lembre-se que esse é o setor econômico mais importante de Atenas. E Esparta vai destruir. Então, olha só, vitória espartana, fim da democracia em Atenas, fim da talassocracia ateniense. E aí, o que vai acontecer? Lá no norte do território grego, existe um povo chamado Macedônia, que estava percebendo todo o movimento dos persas invadindo o território grego. Eles também perceberam todo o movimento
que os gregos fizeram de expulsão dos persas do seu território. E aí o seu rei, muito sabiamente, esperou o momento certo para invadir a Grécia. A Macedônia fica próximo do território grego e o seu rei, que é responsável pela invasão e conquista, é o único povo que conquistou e invadiu a Grécia sob a liderança de rei Felipe II. Ele é responsável pelo fim do mundo livre grego, porque a partir do seu domínio, a Grécia vai deixar de ser livre politicamente e vai passar a ser parte do território do Império Macedônico, porque a Grécia está dividida, a Grécia está enfraquecida, a Grécia está destruída por uma guerra civil inútil e seguida ainda da destruição de 2 guerras contra os persas. Então, imagine, a situação não tem como guerrear de igual com esse Império da Macedônia. Até porque eles esperaram o momento certo, o momento de maior fraqueza do mundo grego, que é justamente posterior ao fim da Guerra do Peloponeso. Tranquilo? Vamos seguir. Então, vocês percebem aí que o período clássico é treteiro. A gente passou por 2 guerras contra os persas e mais uma guerra de caráter civil entre os gregos. E aí, o que vai acontecer? Esse período vai dar fim, que é o período helenístico, que é a fase onde o mundo grego está sob domínio do Império Macedônico. E o Império Macedônico, ele foi muito esperto, cara. Felipe II, ele consegue invadir e ter êxito na invasão aqui no território grego, né? Essa região aqui, ele vai invadir e vai conquistar. Joinha é meu. E aí, o que vai acontecer? O mundo antigo, a gente tem uma série de tretas internas, palacianas, que vai levar à morte de muitos imperadores. Isso aí não é só uma exclusividade do Império Macedônico, mas Filipe II vai morrer, não por morte natural, ele vai ser envenenado. Só que aí ele tem um filho, e o filho dele vai ser responsável pela expansão macedônica. Ele não vai parar ele não vai parar na Grécia. Ele vai conquistar toda a região que era o quê? Persa. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tudo era sobre domínio persa, só que os persas estão o quê? Fragilizados. E aí o que o filho dele vai fazer? Vou dominar. E aí ele vai. Começa pela Ásia Menor, que era uma região que foi colonizada pelos gregos também. Depois ele vai partir para a Fenícia, a região atual da Síria, vai partir para onde? Para a Palestina, vai chegar no Egito, vai chegar na Mesopotâmia, vai chegar na Pérsia e vai dominar os persas, e ele vai chegar até a beirinha do norte da Índia. Olha isso aqui, e nomear um bando de lugar com o nome dele, porque ele é narcisista demais. Olha aqui, ó, Alexandrópolis. Genial. O cara tá dominando tudo e colocando o nome dele no lugar, porque ele não é besta. Alexandre o Grande vai ser responsável pela expansão territorial do Império Macedônico, iniciado pelo seu pai. Então, assim como os persas, Alexandre, ele não quer o fim da cultura dos povos que ele conquista, pelo contrário, ele vai praticar a política de tolerância, assim como os persas, os grandes imperadores persas eram caras estudiosos. Alexandre também. Alexandre ele foi aluno de filósofos gregos. A educação dele foi grega, então é por isso que ele vai dominar, sim, tudo que é conhecido no mundo antigo, mas ao mesmo tempo ele vai fazer uma política de tolerância a esses povos que ele vai conquistando. E detalhe, ele vai também se apropriando de forma positiva, porque a ideia dele de se apropriar dos saberes desses povos que ele vai dominar, não é por uma razão de destruição. Ele, como um bom estudioso, como um bom aluno de um filósofo grego, ele é apaixonado pelo conhecimento.
Então, olha o tanto de território, olha o tanto de civilizações sob o domínio macedônico, e ele vai construir uma biblioteca. Aqui, ó o nome, Alexandria, fica na região do delta do Egito, onde vai ser desenvolvida a maior biblioteca do mundo antigo. Enquanto tem gente aí entrando e destruindo mundos, ele vai fazer isso, né? Mas depois ele, vou fazer uma biblioteca e colocar todos os saberes do mundo antigo. Todo povo que ele vai dominando, ele vai salvando suas riquezas culturais e tentando indexar em um lugar só. Esse lugar se chama Biblioteca de Alexandria, que tinha vários papiros sobre vários conhecimentos do mundo antigo, desde astronomia, de medicina, o que você pensar de registro desses povos existia nessa biblioteca. Então, tudo que antes era persa se torna macedônico sobre a liderança de Alexandre. Outra característica importante de Alexandre o Grande é que ele vai desenvolver o helenismo. Atenção aí você que está estudando, asterisco, coraçãozinho, tudo que você pensar e necessitar no movimento helenismo. O que é o helenismo? Perceba, Alexandre, ele é um conquistador, ele é um cara da guerra, ele foi criado para isso, né? Ele se tornou imperador conquistando povos, não é só lendo o que os povos elaboram de conhecimento, mas a formação intelectual grega dele fala muito alto. Então, o período helenístico, ele vai ser um período importante para agregar vários saberes científicos, filosóficos, religiosos e literários em um lugar só. Aqui a gente tem, como eu falei para vocês, uma representação do que seria a Biblioteca de Alexandria, né, lá no Egito. O helenismo é esse movimento cultural encabeçado por Alexandre Grande. Mas, para aprofundar sobre o tema, eu sugiro que vocês pesquisem, porque o helenismo ele vai criar várias vertentes filosóficas. A fim de sintetizar, o que foi o helenismo? Foi a fusão dos conhecimentos gregos mais os orientais. Então é isso. Ele era um amante do conhecimento e ele queria que ficasse registrado, né, já que ele é o grande imperador, é por isso que o nome dele, ele se autonomeou Alexandre o grande conquistador, o grande estrategista, porém também um grande filósofo. Então ele vai tentar resguardar o máximo possível dos conhecimentos do mundo antigo em um lugar só, porque facilita o troco da descida. Eu quero que você pesquise e perceba o quanto que é eclético o movimento helenístico nesse período da história da Grécia. E é curioso a gente perceber que a gente estuda o Império Macedônico dentro do conteúdo da Grécia Antiga. Porque, novamente, eu falando, a formação de Alexandre o Grande é grega. Tem gente que até confunde e acha que ele é grego. Ele não é grego, ele é macedônico. Porém, a formação dele intelectual é grega. E ele vai conservar os saberes gregos. Aprofunde helenismo para fim de estudar melhor esse conteúdo. Tranquilo? É claro que todo império chega a um fim, né? O conteúdo da Grécia Antiga, graças a Deus, também chega ao fim. E aí a gente vai ter o fim do período helenístico com a morte de Alexandre o Grande, que, por incrível que pareça, deve ser alguma praga da família dele, ele vai ser morto também envenenado, igual seu pai. E aí, após a morte dele, lá em 323 a.C., o que vai acontecer? Lembra que aconteceu as duas guerras médicas e o Império Persa foi fragmentado e depois enfraqueceu e desapareceu sob o domínio macedônico? É a mesma coisa que vai acontecer com o Império Macedônico. O Macedônico cresceu até onde pôde ir, dominou tudo,
Alexandre conservou as culturas, estabeleceu aliança com povos persas, macedônicos, através do casamento, a estabelecer essa diplomacia de dominação, mas a partir do momento que ele morre, o seu império é dividido em 3 reinos. Por que em 3 reinos? Porque ele tinha 3 generais de confiança, que delegou a função de proteger o império. Só que eles perceberam que sozinhos eles não conseguiriam manter a unidade do império. Então, o que eles fizeram? Vamos fragmentar em 3 reinos, porque fica mais fácil de um exército a proteção territorial e o domínio sobre os povos, porque eles não querem perder nenhum povo sob o seu domínio. Então, eles vão fazer 3 reinos: o reino da Síria, ali na região da Fenícia, o reino do Egito e o reino na capital do Império Macedônico. Ou seja, a região ali conquistada no norte da Índia e da Pérsia ficou sem um domínio real, né, do Império Macedônico. E, posteriormente, o que vai acontecer? Novamente, aquela ideia, né? Cai o império e surge um novo império. Qual é o império que vai dominar as regiões que os macedônicos tinham conquistado? É o Império Romano, que é o próximo conteúdo das nossas aulas. Espero que tenha sido proveitoso. E lembrando as tarefinhas que eu deixei para vocês. É para pesquisar do período clássico, 2 aspectos. Primeiro aspecto é nas guerras médicas, as batalhas principais, que são 4, se não lembra, volta o vídeo. O segundo aspecto, a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que vai envolver basicamente 40 anos. Treta, gente, gregos, pelo amor de Deus. Vai ser uma guerra inútil, mas é importante vocês aprofundarem nessa guerra. A gente já sabe quem vai vencer, já sabe a consequência, mas vai ter batalhas importantes no entremês que eu estou pedindo para vocês pesquisarem. E, por último, no período helenístico, pesquisar o helenismo, entender o helenismo e a sua pluralidade cultural e intelectual sob domínio e criação de Alexandre o Grande, tá bom? Espero que tenha ajudado aí vocês a estudarem durante esse momento de quarentena. Até o próximo vídeo, que vocês devem ter percebido, que vai ser sobre Roma.